Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês a respeito do capítulo 4 da apostila número 2, que começa lá na página 10 e vai até a página 37. O título do capítulo é A Poesia à Nossa Volta. Esse capítulo começa falando sobre poema. Eu já falei para vocês a diferença entre poema e poesia. Eu já expliquei para vocês que poema é o corpo, ou seja, a estrutura. Tudo que é escrito em versos, em estrofes, é um poema. E dentro de um poema eu tenho uma poesia, porque a poesia é a alma, onde eu carrego mais sentimentos, emoções. E um poema e uma poesia não precisa ter rima. Eu posso ter os versos livres, versos em brancos. Também tenho as 3 dimensões entre um poema e uma poesia. E que a primeira dimensão é a da sonoridade. O que eu trabalho na dimensão da sonoridade? O ritmo, a rima. Quando eu não tenho rima, eu trabalho com o ritmo, as repetições das mesmas consoantes, das mesmas vogais, que daí eu chamo de assonância, aliteração. E também trabalho com a segunda dimensão, que é a imagem. Mas não é a imagem que eu vejo, é a imagem que formula na minha cabeça ao ler aquela palavra. Se eu falar para vocês bolo e pedir para vocês fecharem o olho, vocês escrever a palavra bolo e pedir para vocês fecharem os olhos, vocês vão o quê? Um vai imaginar um bolo de Nutella, o outro vai um bolo de morango. Então a mesma palavra cria várias imagens dependendo da pessoa. Fora isso, eu tenho também a terceira dimensão. A terceira dimensão é o conceito. O conceito é o raciocínio lógico, através da sonoridade, do ritmo, da rima, né? Através da imagem, das figuras de linguagem. Eu tenho daí o que? O análise daquele poema, daquela poesia. O que eu entendi sobre o que está querendo dizer ali. Então, daí eu trabalho o poema e a poesia. Vocês também viram um pouquinho sobre o poema visual. O poema visual é no que eu trabalho eu coloco as letras, mas eu formo imagens. Através daquela imagem, eu crio sentimentos, emoções. Então, para ser um poema e uma poesia, não é necessário só que eu tenha palavras escritas. Pode ser uma letra de música, pode ser uma obra de arte. Ali eu tenho poesia, porque está carregado de emoções e sentimentos. Vocês vão ver muito bem falando sobre isso na página 28, que tem uma explicação de como começou daí a poesia visual, que é a poesia concreta. Através daí das palavras eu formo imagens e aquela imagem tem todo um contexto. Nós vamos trabalhar também algumas figuras de linguagem. Eu falei para vocês que na imagem eu posso construir, no conceito ali de poema, de poesia, na segunda dimensão, na imagem, eu posso construir figuras de linguagem. A que vocês vão trabalhar ali é a personificação ou prosopopeia. O que é personificação ou prosopopeia? A personificação é quando eu transformo um ser inanimado, um ser que não tem vida, e dou sentimentos, características humanas. Que nem se eu falar para vocês, o céu está chorando, não é que o céu está chorando, está chovendo. Então, eu estou personificando, estou dando a prosopopeia daí para um ser inanimado. Depois vocês têm a comparação também. A comparação é muito fácil vocês perceberem, porque eu acabo usando os conectivos. Que, qual, como, uso esse conectivo para ligar. Se eu colocar para vocês, a vida é azeda como um limão. Olhem só, eu comparei a vida e coloquei ali o como para fazer essa comparação. Então é de maneira explícita, clara, diferente da metáfora. A metáfora, ela já é totalmente, uma comparação sim, mas é de uma maneira subjetiva, depende do eu de cada um. E é uma comparação implícita. Olha, se eu pegar aí o exemplo ainda para vocês. A vida é um limão. Eu não usei o conectivo como, né? Nenhum dos conectivos que liga aí. E eu tenho que saber, na verdade, essa comparação que eu estou falando, que a vida é amarga, né? É azeda. Então, tudo isso eu tirei a palavra do seu senso comum para conseguir fazer essa ligação, essa conexão, sem um conectivo. Isso é a metáfora. Um outro exemplo de metáfora, claro,
Se eu falar para vocês a respeito às constelações da avenida, eu sei que constelações é o que? Um conjunto de estrelas. O que eu estou me referindo ali sobre as constelações da avenida? São as luzes, então, que daí formam as constelações. Também é uma metáfora. Depois disso, vocês também vão ver ali um pouquinho, novamente, sobre o modo imperativo. O modo imperativo é o que? O modo do pedido, da ordem, do conselho. E esse modo imperativo, eu não tenho tempo verbal, eu não tenho o presente, o pretérito, que é o passado, e nem o futuro. Eu só tenho o afirmativo e o negativo. E eu não trabalho ali com a primeira pessoa. Vocês já sabem que a primeira pessoa seria eu, pronome eu. Então, eu não tenho a primeira pessoa no modo imperativo, afirmativo e nem no negativo. Por que eu não tenho uma pessoa? Eu não costumo dar uma ordem, fazer um pedido a mim mesmo. E aí eu já começo com a segunda pessoa. Como que eu formo o modo imperativo afirmativo? O modo imperativo afirmativo, eu pego ali a segunda pessoa do presente do indicativo e retiro o S, tá? Então, eu retiro a segunda pessoa do presente do indicativo, que é o modo da certeza, da afirmação, e tiro o S. E pego tanto a segunda pessoa do singular, que é tu, e a segunda pessoa do plural, que é vós, retirando o S. Copio ali, só que eu retiro o S do final. O que acontece? O pronome, ele não vem no modo imperativo, ele não vem antes do verbo, ele vem depois do verbo. Então, daí vamos supor o verbo cantar, que é a primeira conjugação, né? Ó lá, como que ficaria no modo indicativo? Eu canto, tu cantas. Então, como que ficaria no modo imperativo? Peguei a segunda pessoa, que é o tu, canta tu, tá vendo? Eu tirei, não era tu cantas, eu tirei o S e fica canta tu. Daí depois, olha só, não era cantais vós, eu tiro o S, daí fica cantai, né? Vós, era vós cantais, daí fica cantai vós. Então, para formar o modo imperativo afirmativo, eu não tenho a primeira pessoa do singular, eu retiro a segunda pessoa do singular e a segunda pessoa do plural, do presente e do indicativo, retirando o S, e copio todas as outras pessoas do presente do subjuntivo, copio igualzinho do presente do subjuntivo. Então, eu copio todas as outras pessoas dali. Somente o que muda é que daí a terceira pessoa, tanto no indicativo como no subjuntivo, é ele ou ela. Aí eu substituo o ele ou ela por você, e eles ou elas, que era a terceira pessoa do plural, eu substituo por vocês. E o pronome vem daí após o verbo, diferente no modo indicativo e subjuntivo, que eu costumo geralmente colocar o pronome antes. Aí, como que é formado um imperativo negativo? Eu coloco o não na frente do verbo, não tenho também a primeira pessoa e copio todas as outras pessoas do presente do subjuntivo. Somente colocando o não na frente, coloco o verbo e depois daí o pronome, tá? Lembrando também que eu também não posso ter a primeira pessoa, tanto no negativo como no afirmativo. Aí tem bem nítido para vocês olharem, na página 23, que daí vocês vão ter falando sobre o modo imperativo e afirmativo. Então vocês vão ver certinho isso aí na página 23 da apostila de vocês. Tem essa explicação sobre o modo imperativo, tanto no afirmativo e negativo, e como ele é formado. Vocês vão trabalhar daí um pouquinho novamente sobre as classificações do sujeito. Eu já falei para vocês que para eu encontrar o sujeito, eu devo primeiramente ver o verbo, fazer a pergunta para o verbo. Depois que eu fiz a pergunta para o verbo, eu encontro o sujeito. Quando eu tenho apenas um núcleo, que geralmente o núcleo do sujeito é um substantivo, um pronome ou uma palavra substantivada, eu daí tenho o sujeito simples. Se eu colocar para vocês, os alunos fizeram a lição. Quem fez a lição? Os alunos.
Então, eu tenho somente um núcleo, alunos. Então, aí, sujeito simples. Se eu colocar para vocês, os meninos e as meninas fizeram a lição, se eu perguntar quem fizeram a lição, os meninos e as meninas. Então, meninos e meninas, eu tenho dois núcleos. Se eu tenho dois núcleos, eu tenho sujeito composto. Vocês também vão ver aí sobre o sujeito oculto ou desinencial. Vocês aprenderam que a desinência é sempre que vem após o radical. A desinência em um verbo, ela vem sempre após o radical. Eu tirei o radical, que é a raiz da palavra, o que vem após é a desinência, né? Então, nós vamos retomar isso, mas agora em relação ao sujeito. Olhem só ali, eu consigo descobrir, vamos ao cinema. Quem vai ao cinema? Fica oculto, mas eu sei através do vamos que eu estou me referindo, aí no caso, a primeira pessoa do plural, nós. Então, através do contexto, eu consigo saber qual é o sujeito aí da oração. Não aparece, por isso que eu chamo de sujeito oculto ou desinencial, porque implícito também pode ser, porque através do verbo, da desinência do verbo, eu consigo saber qual é o sujeito. E o sujeito oculto ou desinencial, ele sempre vai ser ou a primeira, segunda, terceira pessoa do singular, ou primeira e segunda pessoa do plural. Ou seja, eu, tu, ele ou ela, nós, vós. Então, são essas pessoas que se referem. Já quando eu me refiro à terceira pessoa do plural, eu coloco como sujeito indeterminado. Porque se eu colocar fizeram a lição, eu sei que eles fizeram a lição, mas eu sei quem são eles? Eu não sei quem são eles. Então, daí é o sujeito indeterminado. Quando eu me refiro ao verbo haver, no sentido de existir, aos fenômenos da natureza, tudo que faz referência ao tempo, daí já é oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Então, vocês vão ver tudo isso aí, as classificações do sujeito, na apostila, a explicação mais detalhada sobre o sujeito. E quando eu faço essa concordância entre o sujeito e o predicado, aí que existe a concordância verbal. E na gramática normativa, faz a exigência dessa concordância. Então, eu jamais posso colocar nós vai ao cinema, né? Quando vocês até falam assim, nós fomos ao cinema. Então, isso que significa a concordância verbal. Beijos, qualquer dúvida, entre em contato comigo.